e hoje temos comidas típicas para deliciar esse mês junino aqui no Banho de Mulher. Lari Lopes, o que você aprontou aí do lado com essa mesa maravilhosa? Gente, olha só, tem pipoca salgada, pipoca doce, bolo de mandioca, bolo de milho, paçoquinha. Ai, que delícia! Ai, quero comer logo. Lari, e nós vamos conversar agora com a Juliana Nicole, que foi participante da 6ª edição do MasterChef. E ela vai mostrar um top 5 de alguns pratos juninos que não podem faltar em nenhum arraial que se preze, viu? Juliana, boa tarde! Seja bem-vinda ao Banho de Mulher! Oi, Débora, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Juliana. Eu fiquei sabendo que você foi se apaixonando aí pela gastronomia ao longo da vida. Tudo isso começou por hobby, Juliana? Começou lá atrás, com a minha mãe, minha avó cozinhando, aquele hobby de que você brinca primeiro de comidinha, depois você vai para a panela. Mas foi me trazendo para essa área que hoje sou completamente apaixonada, estudiosa e entusiasta. Ai, que delícia, Juliana. Conta pra gente o top 5 dos pratos juninos que não podem faltar nessa comemoração, Ju. A gente vai falar um pouquinho aqui de algumas coisas muito deliciosas. Bolo de milho, canjica, pé de moleque, quentão e, além disso, o famoso cuscuz paulista, que nem todo mundo conhece. Tem uma história para cada um deles? Conta pra gente. Tem, Débora. Eu vou contar um pouquinho das histórias aqui para vocês. Se você não sabe, o bolo de milho é a mesma coisa que o bolo de fubá. Não sabia. Muita gente acha que é diferente, mas não é. O fubá ele tem origem no milho, sabia? Não sabia, Ju. Ele vem de uma origem colonial, que a gente diz, né? Aqui entre São Paulo e Minas, ele é do século XVIII. Ele veio junto com os portugueses e ele tem muitas variações hoje. O bolo de milho a gente encontra o cremoso, o com queijo, o com goiabada. A gente encontra bolo de milho, por exemplo, aí mais molinho, mais durinho. Então depende muito da região. O legal é que a base dessa receita é uma base muito simples, que vai leite, ovo, fermento, a farinha, né? A farinha de fubá. Muitas vezes se misturam farinha de fubá com farinha de trigo atualmente, manteiga, açúcar, e aí você pode usar e abusar da criatividade e colocar o que você quiser. Acabei de contar aqui alguns das coisas boas. Ai, que delícia! E só para todo mundo saber, ele é da região Nordeste e Sudeste, porque ele veio junto com a colonização dos portugueses. Nossa, Ju, não sabia. E o segundo? Vamos de pé de moleque? Ai, vamos! Que delícia! Ele é muito típico da nossa Ele é mineiro ou não? Ele é mineiro e tem uma cidade chamada Piranguinhos, que é a cidade que mais produz pé de moleque no Brasil. Inclusive tem uma super festa do pé de moleque, porque ele tem o maior pé de moleque do Brasil. Meu Deus, imagina o tamanho! Ele tem origem, o pé de moleque, para quem não sabe, ele veio lá junto com os portugueses, tá bom? Mas ele veio de origem de um doce árabe, porque eles usavam muito essas nuts, e aqui a gente usa muito o amendoim. E ó, eu vou contar uma curiosidade que quase ninguém sabe. Na Índia, ele é chamado de chique. Em Portugal, ele é chamado de nougat. No México, ele é chamado de palanqueta. E na Itália, ele tem uma origem diferentezinha do que é o pé de moleque aqui no Brasil, mas é o famoso torrone. Ele pode ser feito com rapadura, com açúcar queimado, com leite condensado, mas ele não pode faltar na festa junina. Ai, que delícia, Ju. E o terceiro? Vamos de doce. De doce? Quer ir de doce? Então vamos para uma canjica. Ai, que delícia. Quando Nesse friozinho. Eu falo de canjica, me conta, qual canjica você lembra? Canjica é aquele do grãozinho, não é? Canjica Vamos lá. É doce. A canjica, ela pode ser doce, pode ser salgada. Eu não sabia. Aí a canjica, ela tem vários nomes no Brasil. Munguzá, lá no Nordeste. Em Minas, piruruca. Olha só que legal. Olha que eu sou de Minas, Ju, e eu nunca ouvi falar. É, porque ela tem o doce e o salgado. Rio de Janeiro, canjiquinha. E aí, vamos lá. Pode ser aquela amarela, que é a canjica que todo mundo conhece, que é a canjiquinha que vem com linguiça, com paio, que pode ser a salgada.
E pode ser a branca, que é a canjica doce, que a gente conhece muito como canjica. Essa eu conheço, a branca eu conheço. E eu sou completamente apaixonada. Pode-se fazer com leite, pode-se fazer com leite condensado, com leite de coco, com água. E ela tem origem lá no período colonial do Brasil. Ela delícia. também veio da época do tropeiro, daquela época mais antiga, sabia? Ai, que delícia, Ju. Nossa, tá me dando água na boca. E o top 4? Vamos de cuscuz paulista? Vamos. Conhece cuscuz paulista? Conheço, Ju, mas olha, eu nunca experimentei. Ah, vou te mandar cuscuz paulista aí. Eu quero. Manda aqui pro Banho de Mulher. Vamos fazer essa receita, porque além de tudo ela é muito fácil. E essa é uma receita que traz uma coisa muito legal na história. A farinha de milho, novamente, né? Ela volta aí, porque ela tem uma origem. Muita coisa de festa junina vem de farinha de milho. Mas o cuscuz paulista, ele tem origem lá nos portugueses, lá nos espanhóis, que trouxeram para o Brasil essa prática. E aí tem um detalhe muito importante, ele chegou aqui no Vale do Paraíba entre 1816 e 1822. E ele foi adaptado nessa época porque os tropeiros trocavam muitas coisas aqui. Tomate, trocavam farinha, trocavam entre outras coisas. E sabe como ele é feito? Como, Ju? Você pega, faz um molho de tomate, um molho bem gostoso. E aí o molho é feito antes, então? O molho é feito antes. E aí ele pode ser feito de, vamos lá, sardinha, de frango, de camarão, de carne, do que você quiser. Esse molho ele tem que ter muito tempero, bastante sabor e bastantes enlatados, por exemplo, milho, ervilha, palmito, ovo cozido. E aí a gente joga a farinha e cozinha essa farinha ali dentro e ela vai engrossar. Ai, que delícia! Quando ela engrossa, você enforma numa forma com um furo no meio. E aí depois você pode consumir ele quente ou ele frio, mas ele já tá pronto depois que a gente informa. É só desenformar e aproveitar para comer essa delícia. Vou precisar experimentar, Ju. E o top 5, Ju, qual é o último aí? Vamos falar de quentão. Quem não ama um quentão? Que tem história também, viu? Ninguém sabe, mas o quentão ele pode ser quentão de cachaça, quentão de pinga e quentão de vinho. Lá no sul do Brasil, eles só fazem quentão de vinho. O quentão ele é muito tradicional nas festas de São João, Santo Antônio e São Pedro, que é essa época que a gente está vivendo. Ele é muito utilizado para esquentar e ele vem de uma base de açúcar queimado, gengibre e especiarias. E aí você acrescenta a bebida que você escolher. Em alguns locais se coloca suco de laranja, suco de limão para mudar um pouquinho o sabor, mas ele é muito tradicional nessa época. Ai, que delícia. Ô, Ju, nós te acompanhamos aqui na Band, vimos que você é muito determinada aí com seus objetivos. Conta pra gente sobre essa conquista desse diploma famoso aí dessa famosa escola de gastronomia. Hoje eu sou formada pela Le Cordon Bleu, sou a única mulher e sou a única aluna do Brasil a ter uma honraria pela escola. Eu sou a única a ter um título de honra pela Le Cordon Bleu, que eu consegui notas altíssimas nas minhas últimas avaliações. Que linda. E atualmente eu fico na escola fazendo algumas coisas, inclusive estudando cozinha brasileira, para dividir isso com vocês. Ju, você vai vir aqui no Band de Mulher cozinhar pra gente? Você vai precisar me ensinar, Ju, porque eu não sei fazer o cuscuz. Então tá super combinado, me chama que eu vou aí cozinhar com vocês. Tá bom, Ju, muito obrigada pela sua participação. Um super beijo pra você, eu te espero aqui. Tchau. Tchau, tchau.